Então, o título da pregação de hoje chama O Louvor que Quebra o Jugo. Você pode repetir comigo e dizer: o louvor que quebra o jugo? O jugo é a canga, aquela canga que é colocada no boi, né? E nós vamos falar a respeito disso, que para poder quebrar esse jugo, nós precisamos louvar a Deus, como estávamos cantando: eu sou grato por tudo o que tenho. Eu sou grato por tudo que tenho. Então, o culto lá eu comecei mostrando, lógico, a minha foto e a foto da Márcia. Eu sempre, quando eu olho para essa foto, eu digo: Deus é bom para mim, não é? Cara, como é que ele me deu uma mulher dessa, velho? Veio lá de São Paulo, me encontrar em Nova York e se apaixonar por mim. Chegou, estava eu varrendo as escadas lá do restaurante, eu trabalhava de garçom. E ela perguntou assim: eu queria falar com o Gaúcho. Gaúcho era o dono do restaurante, o dono da churrascaria. Eu botei meu queixo, olha o charme, o queixo no cabo da vassoura. Eu também sou gaúcho. Pronto, ganhei a mulher. Aí depois eu mostrei a foto da nossa família, eu, a Márcia, a Mariana e o Cacá. E a minha foto como na minha família árabe, quando eu era criança. O mais bonito da foto, que está de pé em cima lá. Por que eu mostrei essa foto? Porque muitas pessoas nos Estados Unidos, lá na Hope Chapel, não sabiam que eu era muçulmano. Porque lá eles me chamam, sabe como que eles me chamam? Quem sabe como é que eles me chamam? Semi. Semi para cá, Semi para lá. E ninguém sabia que eu sou Samir, José, Mohamed, Saleh, Diab. Aí eu peguei, mostrei essa foto e aqui para vocês não vou mostrar, mas mostrei os passaportes, inclusive para eles lerem meu nome. Tanto o passaporte brasileiro como o americano, porque eu queria também mostrar a eles que eu não estou aqui no Brasil porque eu preciso ficar no Brasil, porque eu estou preso no Brasil. Não, eu tenho cidadania americana, minha esposa tem cidadania americana, Caleb tem cidadania americana, Caleb nasceu lá. Então, eu queria dizer para eles que é por causa de um chamado, porque eu não sinto liberdade nenhuma hoje em sair de Bom Retiro e pregar o evangelho lá em Maui, onde me convidaram depois que eu preguei na Hope Chapel. Eu preguei 3 vezes essa mesma mensagem. Sábado à noite e domingo 2 cultos, e tem que ser tudo igual. Difícil para mim fazer isso. Agora eu vou pregar pela 4ª vez. Então, que Deus me abençoe, né, que eu consiga. Depois mostrei algumas fotos que vocês já viram, né? Eu disse assim, ó, tá aí, ó, os missionários de vocês lá no Brasil que vocês sustentam, ó, olha lá, ó. Olha a pastora de vocês aí, ó. Ela que me levou para o mau caminho. Aí mostrei, essa foto eu mostrei para vocês uma outra pregação, mas mostrei lá também. Para quem não sabe, é um chá especial. Não, para quem não sabe, isso é maconha, eu não me orgulho disso, tá? Isso é coisa do meu passado. Só mostrei para eles verem como que era a nossa vida, né? Como que eu vivia. Mas depois vem a melhor parte. Vem a parte do batismo. E ali, se vocês estão vendo, se vocês olharem para as 2 fotos, qual que vocês acham que era o maior pecador? Está na cara que é a pastora Márcia, porque ela abriu a boca para a água entrar até lavar por dentro. E aqui nessa foto é o pastor Craig, que está de boné, aquele que esteve aqui pela última vez. E junto está o Paco. O Paco, ele era piloto de helicóptero lá em Maui. E o pastor Jason tinha mania de conectar as pessoas no final do culto, conectar um com o outro. Ele já me conhecia, ele estava me dando uns livros para me discipular, mas ele queria alguém que ficasse próximo de mim. Aí ele chegou para o Paco, Paco, da onde que tu é? Ele falou: sou da Venezuela. E aí ele disse: então vem cá, faz amizade com esse cara aqui e começa a trazer ele para a igreja. Eu cheguei: pastor Jason, me desculpa, mas Venezuela fala espanhol e lá no Brasil nós falamos português. Tá bom assim, vai! E aí eu convidei o Paco para ser o nosso escudeiro ali no batismo, junto com o pastor Craig. Por quê? Porque tinha vezes que a gente não tinha nem como ir para a igreja e ele nos dava carona. Não de helicóptero, tá? Se desse de helicóptero, eu estava até hoje lá. A próxima foto vai aparecer aí a Mariana sendo batizada e aquele risquinho vermelho. Aquela coisa vermelha ali, ó, tá vendo? No colo da pastora Márcia. Não é nada mais, nada menos que o senhor Caleb, que está com 21 hoje. E aí, cara,
Deus, eu quero dizer para vocês, Deus é bom. Não sei se eu vou conseguir terminar o culto hoje, mas eu quero dizer para vocês que Deus é bom. Por quê? Porque quando esse risquinho vermelho nasceu, eu jamais imaginei que eu iria vir para o Brasil e ficar no Brasil. Eu jamais imaginei que eu iria parar de dar aula de mergulho. E eu sempre pensava assim, quando esse guri tiver maior, vai entrar todo dia na água comigo. Quando eu puder levar ele para mergulhar, e eu vou fazer dele um instrutor, vou fazer dele um dive master. Depois ele vai ser instrutor e vai poder ter essa profissão. Vim para o Brasil, nunca mais voltei. 20 anos se passaram. E aí eu estava só cuidando e pensando assim, será que ainda vai dar para fazer isso? Pois não é que Deus é tão bom que eu consegui fazer dele um dive master nessa viagem. 3 mergulhos por dia. Mas no meu coração eu pensei assim, agora que ele está grandão, forte, academia, todo dia academia, todo esforço que tiver que ser feito, levar tanque, colina acima, você não vê a colina, colina acima, colina abaixo, tudo é com ele. Eu só vou dizer o que fazer. Mas ele não me quebra a clavícula 3 meses antes. Aí um dia antes da nossa viagem, a pastora Márcia levou ele para lá no médico em Venâncio Aires, para perguntar assim, vem cá, esse guri vai poder mergulhar ou não vai poder mergulhar? Porque o pai dele está louco para terminar ele e fazer ele um dive master. O médico disse o seguinte, ele pode mergulhar, mas ele não pode fazer esforço nenhum. Ele tem que colocar o equipamento dentro d'água. Aí quem tinha que carregar o equipamento? O velho. O velho de 53. Liguei para o Dr. Lines, eu estava desesperado, queria aconselhamento, de tão bravo que eu estava. Ele disse assim, o Dr. Lines falou o seguinte, isso aí foi ele e a mãe dele que planejaram. Porque eu conheço a Márcia. Ela ainda trata ele como um bebê. Botei no Viva Voz, fala para ela, Dr. Lines. E falou. Olha só a colina, até chegar no oceano lá, carregando tanque, trazendo tanque vazio, levando tanque cheio, peso. A única coisa, carregava o meu pé de pato para mim e o pé de pato dele, para me dar uma força, né? Porque estava bravo. 3 mergulhos. 53, não estava mais com meus 27. Aí tem uma foto, nos nossos mergulhos, a gente encontrou uma tartaruga. Olha o tamanhão do bicho. Aí ela está subindo assim, eu tentei pegar a foto dela contra o sol. Ver se tem uma melhor. Essa aí é uma arraia gigante, chama Manta Ray. A gente viu muitas coisas no nosso mergulho, muitas coisas. Aí é um octopus, não sei se dá para vocês entenderem isso aí, é um polvo. Está no braço do Caleb grudado. E a história desse polvo aí eu não vou contar porque foi muito interessante. A gente achou uma moreia, aí eu tirei a moreia do buraco. Eu não vou contar, eu vou contando, né? Eu tirei a moreia do buraco, a moreia saiu do buraco e entrou no outro. Quando ela entrou no outro buraco, o octopus se apavorou. Ele estava lá dentro escondido. E ele larga uma tinta preta, tipo uma cortina de fumaça, sabe? Para poder fugir. E no que eu vi a tinta preta, eu disse, está ali o bicho. Fui para lá, tirei ele e consegui pegar essas fotografias aí. Tem mais, só que eu... Está aqui o nosso Dive Master, então, agora, com condições de tirar a máscara e tirar o regulador debaixo d'água. Senão é qualquer um que faz. Depois botar e limpar, vai continuar o mergulho. É, bom professor. Esse aqui é um dos peixes mais interessantes que tem lá em Maui. Eles acasalam pela vida inteira. Depois que acasalou, eles não se separam. E se um deles morrer, eles não procuram outra fêmea ou outro macho. É bem legal a história. Se você puder pesquisar a respeito, é bem interessante, porque a gente tem que aprender com eles. E aí, quando nós estávamos saindo, eu e o Caleb, saindo do mergulho, eu encontrei com um amigo meu, que é o Tatu, que tinha me emprestado a câmera, que eu não levei câmera. Daí, naquele mergulho que você deixou um bilhete para mim, Samir, usa minha câmera, de tanto eu abusar ele, né? Aí ele está saindo do mergulho, ele pega a câmera e tira essa foto minha e do Caleb. Quem entende de mergulho vai perceber que o senhor Caleb está usando o meu ar. Porque o dele já tinha acabado. Ele tinha visto uma tartaruga e nós queríamos pegar uma foto dele com a tartaruga e ele nadando. E ele saiu daquela tartaruga. Só que é o seguinte, né? Cada vez que tu dá um ligeirão debaixo d'água, mais ar tu vai sugando. E ele acabou, no final, na saída, precisando do meu ar. Depois, nos últimos mergulhos, ele estava usando menos ar do que eu já.
Eu vou pedir para vocês passar um vídeo que tem aí que chama O Louvor que Quebra o Jugo, e depois eu vou falar a respeito disso. Isso aqui é aqui em Bom Retiro, tá? No caso, esses animais têm 1 ano de idade, cada um 1 ano e meio. E acho que é Lívio, é o cunhado do Dema. Ele está traindo os animais com a ração, com a comida. E os animais vêm atraídos por aquela comida. Mas no fim, eles nem chegam a comer. Só com barulho eles vieram. Para quê? Para que eles fazem isso? Vocês vão ver agora. Para poder botar canga neles. É fácil botar quando eles têm 1 aninho, 1 aninho e meio. Aí vai fechar e já está com a canga. A partir desse momento, o bicho está sendo tratado, é bem real mesmo, né? O bicho está sendo tratado ali e vai fazer todo o serviço que tu mandar. Ele nem imagina a força que ele tem com essa idade. E quando chega aos 5, 6 anos, que ele está no primor da força dele, não precisa nem da canga. O livro me falou que só com a corda ele controla o boi dele, o de 5 anos. É um baita de um bichão. Isso aí sou eu com a canga, mas o diabo já morreu, então já tirei essa canga aí. Esse daí, ó, ele controla só com a corda. Ele não precisa nem botar canga mais. Por quê? Porque desde pequeno ele foi acostumado com aquela canga ali. Era o que eu sabia. Eu pedia para Jesus. E a minha mãe um dia me pegou de surpresa. Me pegou com aquela imagem na mão. No que ela pegou, foi pegar e quebrar. Quebrou aquele gesso. E eu falei, agora eu estou ferrado. Agora eu vou levar uma surra, uma tunda da mãe. Não. Nós tínhamos uma loja lá em Torres. Como todo bom árabe, né? Uma lojinha vendendo artigo. Muito bonzinho, primo. E aí o que aconteceu? Ela foi na vitrine da loja, pegou uma manequim, e como era Torres, litoral gaúcho, o manequim estava, me lembro até hoje, com um biquíni amarelo. Ela tirou o biquíni, colocou um vestido azul, não azul celeste, um pouco mais escuro que o azul celeste, quase até os pés assim do manequim. Cobriu os pés do manequim com flores de plástico. Virou as mãozinhas do manequim para cima assim. Colocou um véu. Colocou uma trança vermelha aqui de corda. Tu olhava para aquilo. E foi no quarto da tia Sema e pegou um rosário. Sabe aqueles rosários de madeira que tem umas bolas enormes assim? Pegou o rosário de madeira e colocou no pescoço da manequim com a cruz. Ela amarrou de um jeito que a cruz ficou bem aqui nos seios, no meio do peito daquele manequim. E aí sim, ela me grudou pelos ouvidos assim e disse assim, agora tu te ajoelha e termina a tua oração. Eu disse, mãe, como é que eu vou orar para esse manequim? Estava de biquíni agora. Faz 5 minutos estava de biquíni. Aí ela falou, era isso aí que estava fazendo.
Era bem isso aí que tu estava fazendo. Tu estava orando com um pedaço de gesso. Aí nesse ponto, amados, eu parei e pensei, sabe que a mãe tem razão? Sabe que a mãe tem razão, cara? Esse negócio de cristianismo, isso é uma mentira. E ali eu chutei o balde, porque eu disse também, não vou querer o Deus do islamismo. Esse Deus que quer que mate as pessoas, um Deus que está sempre brabo, um Deus que tu não consegue agradar, um Deus que tu tem que ficar a vida inteira fazendo, e depois tu cruza os dedos para saber se tu vai ou não vai para o céu. Mas esse Deus do catolicismo aí é um Deus de gesso. Eu não conhecia a igreja evangélica ainda. E aí o que aconteceu comigo? Eu entrei nas drogas. E eu entrei nas drogas com 14 anos de idade, amados. Foi quando eu comecei a usar maconha. Depois fui para a cocaína. E depois, para que a cocaína tivesse um efeito mais amplo, para que durasse mais, era cocaína com uma garrafa de uísque. Muitas vezes ia uma garrafa inteira de uísque, cheirando cocaína para que ficasse a noite inteira acordado e falando sem parar. Depois ficava travado quando terminava aquela cocaína, aquela porcaria. E aí dava depressão, porque eu não tinha dinheiro para comprar mais. E a depressão vinha a ponto de querer fazer o cara tirar a vida. E eu tentei tirar minha vida. Deus é que me impediu. Eu devo ter falado para vocês, eu fui para me atirar na estação de trem, lá em Nova York, eu fui para me atirar. E eu não sei como, cara, quando o trem estava vindo, eu vi as luzes vindo, eu estou pronto para me atirar. Quando eu volto, eu estou sentado num bar, com mais ou menos umas 10 garrafas de água mineral já que eu tinha tomado, conversando com o garçom. Porque Nova York não fecha de noite, então passei a noite lá conversando com aquele garçom. Quem me tirou dali e me botou no bar, eu creio hoje que foi Deus. Então esse é o esquema do inimigo, amados. A palavra de Deus diz assim, ó. Lê comigo, acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Então vocês sabem muito bem o que acontece aqui no Rio Grande do Sul, eu não preciso nem falar para vocês. Por que se bota canga quando o animal é mais novo? Porque depois só o que ele conhece é aquela canga. E aí se tu precisa arar a terra, se a terra está muito dura, tu tem que virar a terra para poder plantar, para vir aquela terra macia e a terra mais fértil para cima, o que tu faz? Tu bota o arado no boi, numa junta de bois, e o que tu faz? Tu ara toda aquela terra para depois largar semente. Ou então se tu precisa transportar alguma coisa, tu mete a canga nele e mete uma carroça. E ele transporta para ti. Mal sabe ele que ele pode arrastar 20 homens que nem eu, se ele quiser. Mas ele te obedece com a pontinha do dedo do dono, só gritando os nomes deles. Eles têm nome. Geralmente é baiano, mineiro. Ei, baiano. Aí eu perguntei lá em Minas Gerais, como é que vocês chamam os boi aqui? Gaúcho. Pô, gaúcho, velho. Mas é assim. Então, amados, esse animal é um animal muito forte. Mas a única coisa que ele conhece desde pequeno é aquele jugo. É aquela canga. E mesmo depois que aqueles dois animaizinhos ali, aquela junta de bois pretos ali, crescerem em tamanho, crescerem em idade, porque eles foram colocados no jugo tão cedo, eles vão obedecer lá no futuro. Então, se vocês conseguirem me entender, o agricultor, ele bota canga, dá para quebrar um boi depois de velho, pastor? Dá. Tem gente que consegue. Mas é muito mais fácil quando ele está novinho. Quando ele é novo. Então, ele coloca canga quando o bicho é novinho, para que ele possa. Talvez você esteja se perguntando, quantos casamentos eu destruí? Por ter deixado o inimigo colocar o jugo nas minhas costas. Quantos anos da minha vida eu perdi? 8 anos, 10 anos, que tu não vai ser livre
para tomar tuas próprias decisões. Tu pensa que é livre, mas tu não está livre. Tu não está livre para viver a vida do jeito que tu quer. E hoje, muitos de nós que estamos aqui, dos mais velhos que viemos para a igreja, nós só viemos para nos livrar do jugo, porque estava insuportável. Quantos aqui não chegaram e disseram assim, teve alguns de vocês que tiveram a graça, que nem a Keila, de nascer num lar cristão já desde pequeno, mas tem gente que nem eu que estava no fundo do poço, e já tinha tentado de tudo, e aí veio para a igreja, veio buscar o Senhor, porque não aguentava mais ser conduzido, não ter o direito de tomar tua própria decisão, alguém te controlando tuas paixões. É o jugo que controla. É aquele jugo do diabo que faz com que você sempre esteja com as pessoas erradas, com a gangue errada, com a turma errada. Em outras palavras, tu quer ser livre, tu quer fazer a coisa certa, mas tu não consegue. Por quê? Por causa da canga que foi colocada em ti. E como eu disse, é divertido. Pergunta para o pessoal do Maranata, estou vendo dos meninos ali, é divertido quando tu começa? E para tirar a canga? Às vezes precisa ser internado, senão não quebra. Agora, se você quiser dizer não para Jesus, não precisa entrar numa clínica de recuperação, de reabilitação. Você só vira as costas para Jesus porque Ele te deu liberdade. Jesus te dá liberdade. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Tu quer dizer não para a cocaína? Aí tu precisa entrar e ficar, muitas vezes, que nem um louco trancado por 6 meses. E orar a Deus ainda, para ver se quando tu sai, tu não volta. Eu conheço histórias, eu posso te contar história após história, na nossa cidade, que é pequenininha, de homens que ficaram 6 meses, 1 ano, 2 anos, enquanto estão lá dentro, está tudo bem. Bota o pé na rua, a canga, o jugo do inimigo, o diabo controlando. Então eu quero te dizer, você está fazendo alguma coisa errada agora, que tu sabe que vai contra a palavra de Deus, mesmo que tu te sinta bem, eu quero te dizer que numa outra estação da tua vida, lá no futuro, meu amigo, vai ser um inferno para ti, para se livrar. É um inferno para se livrar. É um inferno para se livrar de drogas. É um inferno para se livrar da prostituição. É um inferno para se livrar do vício da pornografia. E tem gente hoje, eu conheço pessoas que usam certas drogas hoje para poder levantar e ir trabalhar. Que usam algum tipo de droga para poder viver, para não perder a cabeça, de tão dominados que estão. E o diabo está lhe dizendo, fica brincando, brinca só mais um pouquinho, brinca só mais um pouquinho, fuma só mais um. Só mais um. E ele está ali por detrás, só esperando, para destruir o teu futuro, para terminar com o teu casamento, para fazer com que os teus filhos tenham ódio de ti. Mais do que isso, para fazer que tu tenha filhos espalhados. Conheço homens que têm que estar pagando pensão para 2, 3, 4 mulheres. Por quê? Porque é divertido no início. Mas depois se transforma no inferno. E o diabo está lá, como diz a Escritura, veio para roubar, para matar e para destruir. Eu quero destruir o futuro deles, eu quero destruir a vida dele do início ao fim. Eu quero fazer com que esse homem se olhe no espelho e tenha nojo dele mesmo, não só os filhos. Ele mesmo se odeia. Se eu fizer com que ele continue brincando com essas coisas, só mais um pouco, até que tu ouve aquele clique,
e Ele te pegou. Então foi nesse ponto da minha vida, quando eu chutei o balde e disse, não quero mais saber de Deus. Não quero saber do Deus do islamismo, e esse Deus dos cristãos é um Deus de gesso, é um Deus feito por mãos humanas, é um Deus que tem olhos e não vê, tem mãos, mas não podem acudir, tem pés que não andam, tem uma boca que não fala, olhos e não enxerga, ouvidos e não ouve. O que eu quero com esse Deus? E pastor, como que nós podemos fazer para nos livrar do jugo? Eu sou grato por tudo o que tenho. A palavra de Deus diz que é através da unção que o jugo é quebrado. E eu vou te dizer como que você atrai a unção de Deus. Com louvor, com agradecimento. Diga agradecimento. Sempre ter um coração agradecido por aquilo que Deus já tem te dado. Então eu vou falar de 3 níveis de agradecimento. Diga comigo, 3 níveis de agradecimento. Leia comigo Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. Comerás e te fartarás. E daí depois disso vai fazer o quê? Louvarás o Senhor teu Deus. Louvar significa agradecer. Obrigado, Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço. Louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Deixa eu dar para você só o contexto do que nós estamos lendo aqui. Moisés já tinha sido avisado por Deus. Moisés, tu não vai entrar na terra prometida. Vocês sabiam dessa história aí? Conhece essa história? Moisés se indignou com o povo murmurava. E aí Deus disse para ele, dá água para esse povo, Moisés. Bate uma vez na rocha. E Moisés estava tão indignado que ele bateu mais de uma vez na rocha. E a rocha era Jesus, a Bíblia diz. E aí Deus disse assim, porque tu me desobedeceu. Eu com todo respeito a Deus, um dia eu quero chegar e falar, Deus, eu não entendo essa história aí. Só porque ele bateu uma vez a mais. O Senhor não deixou ele entrar na terra prometida. Deus disse, tu vai poder olhar de longe, sobe um monte, olha, e tu não vai entrar. Vou botar outro no teu lugar, Josué. Então, Moisés, sabendo que não ia entrar na terra, ele está dando os conselhos finais para aquele povo. É o último discurso dele. E ele diz, vocês vão entrar numa terra tão boa, que vocês vão comer a ponto de se fartar. Parece eu. Vocês viram como é que eu vim do Havaí? Ó, se eu largar aqui, Jesus. Mas também era almoço todo dia, janta, café da manhã, às vezes eu almoçava 2 vezes, porque marcava com 2 pessoas para conversar, para conseguir recursos para a nossa escola. E graças a Deus, certo, na minha mão, foi entregue $20 mil. $20 mil. Está lá para ser liberado e para mandar para cá. Mas hoje, já dá quase 80 mil aí. Eu calculo 70 e pouco, está $13,70, $13,80. Né? Mas vai vir mais, em nome do Senhor Jesus. Então, vocês vão comer, vocês vão se fartar. Mas não esqueçam de louvar o Senhor teu Deus diga pela. Sabe, amados, louvar pela é a coisa mais fácil que tem. Eu vou até botar só o versículo 10. E louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. O que significa isso? Isso é um nível básico, diga nível básico. Como assim? É o que nós ensinamos para os nossos filhos. Se alguém te dá alguma coisa, alguém dá alguma coisa para o meu filho ainda é criança, foi lá e alguém deu um carrinho de brinquedo. Como é que se diz? Não é assim que a gente fala? Como é que se diz? Quando o Caleb tinha 5 anos, como é que se diz, Caleb? Obrigado, tio. Isso é a coisa mais simples que tem, amado. Agradecer a Deus pela casa que eu tenho, pelo carro. Você tem algum motivo para agradecer a Deus hoje? Só pelas coisas que você tem, pelas coisas que Deus tem te dado? Ou vai murmurar que nem o povo de Israel?
E se a tua bênção tiver a um louvor distante, a um agradecimento distante, o que você deveria fazer agora? Falta um agradecimento para Deus abrir as portas, as janelas do céu sobre a tua vida. O que tem que fazer agora? Louvar, agradecer. Então quero ver você louvando a Deus. Diga obrigado, Senhor. Não, ouvi direito. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Qual o motivo? Só pelo fato de Ele ter enviado Jesus, já basta. Pelo é o nível básico. Pela boa terra, pela boa casa, pela boa família. Mas tem crente que não consegue agradecer a Deus. Tem 7 dias numa semana, e às vezes para vir num culto, num dia da semana, onde ele entrega 2 horas do dia, ele acha difícil. Isso é um coração agradecido? Não. Aí não, amados. Eu cheguei para o pessoal lá em Mal e disse assim: vocês têm que olhar para os lados, para esse oceano, para aquela montanha, para esse verde. E nós estávamos lá, ainda nevou, amados. Impressionante. Tu está na praia, no sol, e tu olha para cima, lá no pico do vulcão, todo ele com neve. Eu acho que eu mandei a foto nos grupos, aí não mandei? Para alguns? Se eu não mandei, eu vou mandar amanhã. Tá na lista de transmissão. Eu parei de mandar porque chegava aqui às 5 da manhã, e teve gente que foi acordada pelas minhas mensagens. Eu acho que estava tão dormindo que não consigo nem ler direito quem é que mandou. Era eu que tinha mandado. Eu disse para vocês, têm que olhar para os lados, olhar para o oceano, olhar para tudo que tem em volta e dar graças por tudo que vocês têm aqui. Tu consegue agradecer pelas tuas roupas? Tu consegue agradecer que nós temos casais, tios e tias cuidando dos nossos filhos lá em cima, nós temos o Juade. Tu consegue agradecer pela casa que tu tem? Sabe? Tem uma companhia aqui no Rio Grande do Sul, que é a companhia que fornece luz. Como é que é o nome? RGE, né? Não, a SU já juntou com a RG. Já faz tempo já. Por isso que eles cortaram a luz esses dias lá em casa, porque eu estava achando que era a SU, né? Então tem essa companhia de luz aí. E eles fornecem luz para mim todo mês. Só que é o seguinte: se eu esqueço de agradecer, eles mandam uma carta. Senhor Samir, percebemos que o senhor esqueceu de dizer muito obrigado pela luz que o senhor tem. Caso o senhor já tenha agradecido e a gente não tenha escutado direito, dê uma olhadinha. Mas se o senhor não agradeceu, é bom agradecer logo, senão vai ser cortado. Aí tem crente que recebe, e Deus de vez em quando tem que mandar uma carta para vocês. Né? Eles são fiéis. Eles mandam a luz todo mês. Mas manda a cartinha também, para dizer, agradece, não te esquece. E Moisés está aqui dizendo, não esqueçam de agradecer ao Senhor. Mas nós não podemos ficar nesse nível básico. O nível que a gente ensina aos nossos filhos. Meu filho, se alguém te der alguma coisa, minha filha, se alguém te der alguma coisa, tu sempre diga obrigado. Isso é fácil, isso é simples. Tem um nível mais maduro do que esse. Moisés ensinou esse primeiro nível. Mas Davi, no Salmos 23, ele nos ensina um segundo nível. Ele diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Versículo 3, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o que diz ali? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Versículo 5,
preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente, diga certamente. Isso aqui é profético, ele não, como é que ele tinha certeza? Isso aqui é algo profético, ele está profetizando. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Tu consegue liberar essa palavra aí para a tua vida? Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele é bom em todo tempo. E a bondade e a misericórdia de Deus, quando eu olhar para trás, quem é que está me seguindo? A bondade e a misericórdia de Deus. E eu tenho história para contar para você, mas quando eu era dono da lotérica, um dia eu estou saindo da lotérica pelos fundos ali da Multisportes, com os bolsos cheios de dinheiro. E tinha um carro estacionado. Dinheiro que não era meu, dinheiro dos outros. Os caras pagavam luz, pagavam água, e eu tinha que guardar aquele dinheiro. Final de semana, um carro estacionado, eu olhei 4 caras dentro. Naquela rua dos fundos da Multisportes. Glória a Deus que eu já era convertido, o pessoal disse assim, ai Jesus. No que eu falei, ai Jesus, aqueles caras ligaram o carro. E foram embora. Peguei o telefone e liguei para a brigada. Liguei para a brigada e disse, ó, cara, tinha 4 caras num carro assim. Pá! Assaltaram lá em Lajeado, nós estamos atrás deles. Para onde foram? Acho que foram lá pelo lado da Delfina. O que eles viram atrás de mim, eu não sei. Mas eles se apavoraram. E eu acredito que era anjos do Senhor. Um chamava bondade e o outro chamava misericórdia. Amém? Tem condição de dizer isso? Que a bondade e a misericórdia de Deus seguirão todos os dias da tua vida? Consegue afirmar isso aí? Ou tu tem dúvida de que Deus te ama? Tu tem dúvida de que Deus é bom? Porque aquele que duvida é como a onda do mar, diz a Bíblia. Não vai receber nada do Senhor. Eu vou voltar. Porque Davi diz assim, ainda que. Diga, ainda que. Tem um outro cara que fala ainda que também. Abacuque. Vamos ler comigo. Capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Ainda que, diga, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O que ele está dizendo aqui? Ele foi lá tentar colher figo e não tinha figo. Ele foi lá tentar colher uva na parreira de uvas e não tinha uvas. O produto da oliveira minta. Eu vou lá então pegar umas azeitonas para fazer azeite. Comer umas azeitonas. Não tinha azeitona. E os campos não produzem mantimento. Não tem arroz, não tem trigo, não tem soja. Ainda que eu vá e não ache nada em planta alguma. Bom, pelo menos eu tenho meu curral. Não tem vegetal. Ainda bem que eu não sou vegano. Eu vou lá procurar uma carne. Mas daí ele continua dizendo, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Não tem ovelha. E nos currais também não tem gado. Parecia nós lá nos Estados Unidos, não tem carne lá, cara. Eu cheguei aqui desesperado. Os caras não comem carne. Estão tudo louco. Caleb estava quase morrendo com uma picanha. Pai, vamos comprar picanha. Eu acho que ele mandou umas 20 mensagens para a Duda. Comprou picanha, comprou picanha, comprou picanha. Mas o sujeito aqui está dizendo que não tinha nem vegetais, nem animais. Mas o que ele diz no versículo 18? Eu vou reclamar de Deus, eu vou murmurar, porque é obrigação de Deus me servir. O que ele diz no versículo 18? Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então esse é o outro nível. Mesmo que as coisas estejam uma loucura na tua vida, mesmo que tu chegue lá e mas não era para ser assim, eu já tinha que estar com esse valor na mão para pagar essa conta, para fazer isso, para fazer aquilo, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Esse é um novo nível, é um nível mais maduro, é um nível que diz, ainda que, diga comigo, ainda que as coisas não estejam do jeito que tu espera, meu querido. As coisas não estão do jeito que eu quero ainda hoje. Eu estou esperando
para que as coisas estejam, mas eu me alegro no meu Senhor. Não fique brabo com o Senhor. Não murmure contra o Senhor. Diga obrigado, Senhor. Eu sei que a tua provisão vai chegar na hora certa, tu nunca te atrasa. E se chegar atrasado, como chegou depois que Lázaro tinha morrido, 4 dias depois, se tu chegar 4 dias depois, tu pode ressuscitar um morto e a glória é de Deus. Amém? Você crê nisso? Ou só estão dizendo amém que nem papagaio? Eu mantenho os meus olhos fixos no Senhor. Eu tenho que manter meus olhos fixos no Senhor, porque se eu olhar para as circunstâncias, vai acontecer o que aconteceu com Simão Pedro. Simão Pedro chegou para Jesus e disse: Jesus, se é o Senhor mesmo, pede para mim descer do barco e ter contigo. E Pedro começou a caminhar. Já pensou se eu conseguisse? Sobre as águas. E a Bíblia diz que ele deu alguns passos. E o que aconteceu depois? Ele tirou os olhos do Senhor e ele olhou para as ondas, ele olhou para o vento e ficou com medo quando ele olhou para a situação e afundou. Jesus deu um esporro nele? Não. Jesus estendeu a mão, puxou ele para cima, voltaram caminhando em cima d'água, que maravilha. Com Jesus não tem problema, né? Foi caminhando em cima d'água, voltou para o barco. E aí sim Jesus disse: homem de pequena fé, por que tu duvidou? Podia ter chegado até mim. Não duvide de Deus, amado. Todas as promessas dele vão se cumprir. Ofereça a Deus sacrifícios de louvor. Ainda que as coisas não estejam como você queira, oferece a Deus sacrifícios. Leia comigo Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus de vez em quando. De vez em quando. Sempre o quê? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, se tu confessa o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, mesmo que tu esteja passando por dificuldade, tu vem no culto, tu ergue os braços e tu oferece. Tu diz assim: Deus, está doendo o meu coração. Essa situação que eu estou passando, mas tu é digno de ser louvado em qualquer situação. Pela obra da cruz. Veja o que o salmista diz. O que está escrito ali? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os teus votos. Vladimir falou que tem sacrifícios que tu votou, tu fez um voto. Deus, se tu fizer tal coisa para mim, eu vou lá e oferto tanto, ou faço tal coisa pelo Senhor. Teve um homem que me ligou e disse: eu estou cumprindo um voto lá em Maui. Por isso eu estou te dando 5 mil para vocês botar na escola lá. Estou cumprindo um voto que eu fiz com Deus. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça. Por que ele está falando de sacrifício? Porque tu está agradecendo a Deus, amados, por algo que não está sendo fácil. O momento não está fácil na tua vida. E ainda assim, tu está dizendo: obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor é fiel. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. E o que Deus diz? Eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém, amados? Então, primeiro nível, nós agradecemos por aquilo que Deus nos dá. Diga: isso é simples, isso é fácil. Diga a pessoa que está lá: isso é fácil. É ou não é? Ganhou um carro? É fácil, né? Dizer: Deus, obrigado. Agora, quando dá uma fundida no motor, ainda que o motor tenha fundido, eu vou dizer: Senhor, obrigado. Me ajuda. Ainda que. Mas tem um terceiro nível, amados, que eu quero ver com vocês. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 15 até o 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, para criar confusão. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Versículo 16. Estes, os primeiros, fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho.
Aqueles, os segundos, que fazem só para criar contenda, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Esse poder de Deus agindo por mim. Então, o nível número 1, pelas coisas que Deus te dá. Nível número 2, ainda que as coisas não estejam muito bem. E o nível número 3, ainda mais maduro, uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, eu tenho que me alegrar. Ah, mas tem tanta coisa errada na igreja. Cristo está sendo pregado? Sim? Sim ou não? Tem pessoas sendo salvas? Tem pessoas vindo para células? Então vou me alegrar no Senhor. Não só por causa da minha situação. Porque eu olho para a minha situação, de repente não está tão boa assim. Mas Cristo está sendo pregado. E logo Ele estará voltando. Eu me alegro porque tem um lugar onde Cristo está sendo pregado. Amém? Mas, pastor, como é que Paulo conseguia fazer aquilo dentro da cadeia? Porque Paulo conhecia o Deus que ele servia. Eu conheço a mulher que eu tenho. E eu não posso dar o exemplo com a mulher que eu tenho. Esse exemplo que eu vou dar, eu não posso usar ela. Mas eu conheço a minha mãe. Eu conheço a minha mãe há 53 anos, que eu tenho 53. E eu sei que a minha mãe sabe cozinhar. Minha mulher cozinha na cozinha, eu não posso usar ela como exemplo. Eu posso dizer que ela é uma excelente secretária, ela faz tudo o que eu preciso na parte dos e-mails, para roupa, tudo é ela. Eu nem sei mexer direito nesse negócio aqui. Mas na cozinha, é eu. Mas quando eu chego na casa da minha mãe, a minha mãe foi para Garopaba e ensinou o meu irmão, o Tata, a cozinhar. Hoje ele tem um negócio lá, chama Árabe Integral. Já faz uns mais de 10 anos que o Tata está lá em Garopaba e hoje ele está numa boa lá. Ele está bem tranquilão. Tudo que ele aprendeu com a minha mãe. Eu fui bobo, em vez de aprender, não aprendi a cozinhar. Ele sabe fazer esfirra, sabe fazer quibe, pão árabe, todo tipo de comida árabe, a minha mãe ensinou ele a fazer. E quando eu chego na casa da minha mãe, ela está com os ingredientes ali em cima da mesa. Se eu pegar só um ingrediente, digamos que eu pegue ali uma cabeça de alho e coloque na boca, vai estar gostoso? Ou então umas outras ervas árabes que ela usa, que ela manda pegar lá no mercado público em Porto Alegre, vai estar gostoso? Não, mas eu sei que ela vai misturar aquele alho com aquelas ervas, com a carne, com a cebola e com o resto do material, com o ingrediente. E vai ser pronto, ela me chama e diz assim, dá uma experimentada aqui, mano. Eu vou de boca, sabe por quê? Porque eu sei, eu conheço a minha mãe, eu sei que ela cozinha bem. Paulo conhecia o Deus a quem ele servia, e mesmo na masmorra, mesmo na prisão, ele sabia que Deus estava misturando alguma coisa, um terremoto, algo que iria acontecer ali, algo iria acontecer. Se eu louvar a Deus, Deus vai fazer alguma coisa, e Deus fez. Não só livrou Paulo, como salvou toda a família do carcereiro, e começou uma igreja na cidade de Filipos. O carcereiro e a nossa pastora, esposa do pastor Fernando, e Lídia. Tinha uma tal de Lídia lá, que vendia roupa e tudo mais, e ia lá para a beira do rio orar, porque não tinha lugar para orar. E ali foi o começo da igreja, uma célula. Era só a família da Lídia e a família do carcereiro. Começou a igreja lá em Filipenses. Agora, é lógico, se tu olhar para a sua situação, eu estou preso, está caindo tudo que é dejeto em cima de mim. É pior do que alho, velho. É pior do que cebola pura. Meu sogro, que é meio louco, ele come cebola como se fosse maçã. Mas isso é um em 1000 que existe, que gosta de cebola assim pura, ou alho puro. Dizem que alho é bom como antibiótico também, ou como remédio, né? Anti-inflamatório. Gengibre. Para mim não adianta. Nada disso. Então, o nível mais maduro, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Passa o videozinho aí da Jane, vai ser em inglês, mas foi o que impactou o pessoal lá em Maui, e aí depois eu traduzo para vocês e já libero todo mundo. Hello, my name is Jane, and I've been good friends with Pastor Sammy and Marcia for a long time.
and they've walked with me through the challenges of my very difficult marriage. I found out my husband was unfaithful to me had been for 15 years, and yet we managed to work through that and stay living together. But my husband remained very emotionally shut down. He was extremely angry. He wouldn't speak to me. He didn't talk to me. We had no conversation, a lot of just silence. And I also was aware through things I saw that he was still struggling with lust. And even so, because of the ministry I got to do in our church, I felt certain I was meant just to cope with the situation and stay with him. I'm part of the Divine Expedition, which I share with Marcia and Pastor Sammy and Dr. Linus. And last August, we went to Nepal. The very first weekend there, Sammy preached, and then he gave an invitation. The invitation was for any women who felt like they were unequally yoked and to come forward. And that I thought, well, that does sound like me, but my traditional Baptist background just kept me rooted in my spot. I didn't go forward, even though I saw a lot of ministry and power up front. I just stood in my spot and prayed. Well, Sammy was the one that was leading that moment. Anyway, we finished the training that was outstanding, and then I came home. And when I came home, what I realize now, looking back, was that I had a completely transformed husband. Somehow the prayer that Sammy prayed in Nepal reached my husband in Brazil. And I can tell you that consistently since that time, he has become a man of peace, a man of joy. We talk together a lot. I catch myself realizing this is my same husband. He's now talking with me, sharing life with me. All the anger is gone, and he's completely fallen in love with me, and he shows me that many, many ways. And I just told Sammy, when you thank God for what he did in your ministry in 2018, be sure to thank him for a marriage that was completely restored and completely transformed through a prayer that you did back in Nepal. And I'm so grateful to God for that and for your life, Sammy. Amen. Amém. Eu vou traduzir. Ela disse que por 15 anos o marido dela vinha traindo ela. Não conversava com ela, tratava ela de maneira rude, tratava ela de maneira assim como se ela fosse um lixo, praticamente. E eles não tinham conversa. E um dia nós fomos fazer o Divina Expedição no Nepal, e ela foi junto. E chegando no Nepal, cada pastor é levado para uma igreja para pregar. E ela foi junto comigo. Eu disse, posso ir na igreja que tu vai pregar? Eu disse, pode. E eu preguei sobre o jugo desigual, que está lá em 2 Coríntios. Veja só o que está escrito ali. Não vos ponhais em jugo desigual. O que é um jugo desigual? É uma canga onde um animal é muito mais alto do que o outro. Não tem como. Para nós cristãos, é um cristão casado com um incrédulo. Ou alguém que tem uma sociedade com um incrédulo. E aí tu quer fazer a coisa de um jeito, o incrédulo diz, não, eu não quero pagar os impostos. E começa esse tipo de dificuldade. Isso é um jugo desigual. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão pode haver entre da luz com as trevas. E eu preguei sobre isso e no final eu falei assim, eu sinto que Deus está me colocando no coração aqui para orar pelas mulheres que estão aqui. Que tem mulher que está no casamento, onde o marido pode estar aqui dentro, mas está no jugo desigual. E a Jane falou que ela viu as mulheres virem para frente, viu eu orando pelas mulheres, e viu muito poder acontecendo, mas como ela vem de uma igreja batista, ela não conseguiu sair do lugar. E ela disse assim, Deus, minhas pernas não conseguem se mexer, mas eu vou ficar aqui. E de alguma maneira, a oração que eu fiz lá, para que Deus botasse as pessoas num jugo igual, na mesma altura, alcançou o marido dela aqui no Brasil. Ontem ela me mandou uma foto. Há 15 anos ele não levava ela numa viagem de negócio. Ela mandou uma foto dela com ele no Rio de Janeiro, dizendo assim,
ele me trouxe junto numa viagem de negócio. Nunca levava ela. Ele está liderando a célula, um grupo de umas 50 pessoas. A célula não, a igreja que fala inglês lá na igreja deles. O pessoal que fala inglês. Agora ele está liderando. Coisa que ele não fazia. De alguma maneira, por milagre, não porque foi eu que orei, o Senhor Jesus tocou na vida dele desde aquele dia. Ela falou que ela olha para trás e ela tem um novo marido. Amém, amados? E eu quero encerrar o culto de hoje com esse texto. Pedir para o pessoal do louvor vir para aqui, para cima já. Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é um convite do Senhor Jesus. Vem para mim. Vem para mim. Se tu está com uma canga, nas costas, vem para mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Pega a minha canga. Por quê? E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E se vocês fizerem isso, se vocês vierem até mim, o que ele diz ali? O que ele diz, amados? Achareis descanso para a vossa alma. Talvez você esteja aqui, você sorri para os outros, mas vai para casa, coloca a cabeça no travesseiro e a tua alma não tem descanso. Porque, olha por que Jesus quer fazer isso contigo. Ele não quer colocar um jugo sobre as tuas costas para te fazer mal. Ele diz, pode pegar do meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém?